Salve galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de operação. Hoje eu quero começar uma série nova. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Menezes, sou assessor de investimentos CVM, professor de introdução ao mercado financeiro e operador na B3, tá? Então assim, hoje eu quero começar uma série nova dentro do quadro Profissão Trader, que visa fazer e passar conhecimentos de como eu opero o mercado, visando com isso dizer para os amigos que sim, é possível operar o mercado e extrair dinheiro dele, e como qualquer outra atividade normal de compra e venda. Entretanto, a gente tem, assim como qualquer profissão, tem que haver técnica, e tentando demonstrar essa técnica e principalmente os fatores que levam a ser bem sucedido ou mal sucedido, é que nós vamos tentar passar dentro desse mês aí uma série 60 minutos on board, tá? Então eu vou passar na primeira hora do pregão mostrando aí que é possível auferir dinheiro. O que a gente vai usar como parâmetro? Muita gente que chega na Bolsa de Valores chega com pouco dinheiro. Pensando nisso, eu não posso iniciar uma jornada com vocês demonstrando grandes boletas, demonstrando grandes números. Então o que nós vamos fazer? Vamos tentar operar com apenas 3 contratos, levando em consideração que a gente tem aí na corretora R$2.000, tá? Então nós vamos fazer aí um exame de fluxo de caixa, onde nós vamos construir esse fluxo de caixa como se nós estivéssemos operando com R$2.000, tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar sempre com 3 contratos, com 100 pontos de stop para 500 pontos de gain. Tá escrito errado. 500 pontos de alvo, tá? 500 pontos de alvo. Muito bem, com 3 stops eu paro meu dia. 3 stops eu paro. Esse vai ser o controle de risco. 3 stops por dia. Um stop de 100 pontos com 3 contratos dá R$60. Então com 3 stops meu dia é R$180, eu paro a operação, tá? Então qual é o objetivo? O objetivo é tentar capturar dentro desse fluxo de caixa, com um controle de risco adequado, a gente capturar algumas movimentações no início do pregão e assim dia após dia repetir a mesma estratégia, tá bom? E alguns dos mecanismos que eu utilizo, por exemplo, tá faltando pouco tempo aqui para iniciar, 10 segundos, eu não vou poder falar agora, mas já eu explico. Ele vai abrir possivelmente acima do ajuste, já colado no bola lá. Eu tinha que ver qual é a retração do movimento. Muito provavelmente ele vai buscar aqui o bola. Eu vou pegar na volta aqui, se ele vier, tá? Parcial na mão. Notem que eu já coloquei a parcial na mão e minha saída está aqui no ajuste. Dia de segunda-feira, eu quero que os amigos entendam. Se ele voltar lá e me tirar, tá tudo certo, porque eu fiquei comprado em cima do bola. Aí eu vou tentar fazer outra entrada, tá? Mas eu quero que os amigos compreendam a dinâmica. O preço abriu tentando testar o bola, perdeu a mínima do primeiro candle. Se estopar aqui, é porque é um gap de fuga, muito provavelmente ele vai ficar para cima do ajuste. Ele está muito afastado, eu quero que os amigos entendam as dinâmicas dentro do operacional. O índice hoje ele está muito afastado
da média de 21 do diário. Vejam só. Me tirou no zero, tá tudo certo. Isso provavelmente seja um gap de fuga, tá? Ó, ele tá muito afastado da 21 do diário. A pressão compradora deva ser maior, tá ok? Então nós vamos trabalhar aí na ponta da venda, como manda, em direção ao ajuste. Só que eu tinha que vender aqui. A venda tá correta, se me tirar tá tudo certo. Mas a venda tá correta porque é o ponto pivô zero. Já tô com a parcial na mão novamente, vendido na máxima do dia. Ele deva buscar esse ponto aqui de inflexão, ó, esse ponto pivô. E se ele vier aqui, ele tem feito aí a máxima dos 60 minutos. Hoje pode ser um dia direcional. Como eu disse para os amigos, o que que acontece? Me tirou e vem buscar aí o próximo nível de pivô. Já estou com a parcial na mão e vendido na máxima. O que que acontece com isso? Ele deve vir retestar o bola, tá? Então minha saída fica aqui. O que que acontece com isso? Em dias direcionais ele vai fazer gap de fuga. Então ele tende a fazer... Eu queria ter tomado esse movimento aqui quando ele fez o primeiro candle, gap de alta com o primeiro candle em baixa. Eu tomaria a máxima desse candle para ir pegar o movimento de alta. O mercado está muito forte na compra, por quê? Porque ele está afastado da média de 21 do diário, tá? Vamos ver aqui os 60 minutos, que é outro ponto que ele tá tentando chegar na média de 21 do 60. Aqui está claramente identificado, eu quero que os amigos entendam a dinâmica. Fábio, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a extensão desse movimento e vou buscar onde é que é a retração do movimento. Aí é onde o preço pode parar. Então o que é que eu faço via de regra? Eu chego aqui, pego o gráfico de 60 minutos e levo até a sua zona de retração, tá? Tudo bem, eu sei que eu tô com uma saída na zona de retração. O meu stop está na zona de retração, mas é natural que ele venha retestar o bola. Por quê? Percebam essa pernada de baixo, ó. Tá? Como ele está afastado da média de 21 do 60, ele tende a vir buscar a média de 21 do 60 para daí poder fazer a pernada de baixo novamente. E também ele está muito afastado da média de 21 do diário. O que isso corrobora para uma operação, se eu tivesse na ponta da compra, mais tentadora, mas eu não posso ir contra o ajuste. Fábio, o que é o ajuste? Quem dormiu comprado e quem dormiu vendido é determinado por esse ponto que está aqui tracejado. Então nessa situação eu começo a operar em direção ao ajuste. Por quê? Porque as pessoas que dormiram posicionadas, quem dormiu vendido está agora perdendo. Então o que que acontece? Ela tenta empurrar o preço até o ajuste para sair da posição. E isso faz com que eu ganhe uma viabilidade operacional, tá bom? Então bora aqui verificar aqui no 1 minuto. Outro fator que nós podemos observar no 30 minutos, vamos ver se ele abriu longe da banda de Bollinger. Não abriu. Então eu tenho que ficar atento no 30 minutos. Fábio, onde que o preço pode parar? Ele pode vir até o segundo nível de pivô. Ele vai provavelmente tirar a gente aqui e vem no segundo nível de pivô, onde ele vai encontrar resistência. Tá? Geralmente quando ele acontece, como eu disse, eu gostaria que ele tivesse feito a primeira vela vermelha, porque se ele fez a primeira vela vermelha, ele estaria me dizendo, eu empurrei o preço, eu perdi a máxima e vou lá, eu estaria comprado com o stop abaixo do bola. É contra o movimento do ajuste? Mas é uma coisa que eu faço constantemente. Ele provavelmente vai tirar a gente pela terceira vez, e aí eu vou ficar atento se vai ter algum tipo de movimento de reversão. Perceba que eu tenho uma máxima do dia aqui, certo? Ó. Eu tenho uma máxima do dia aí.
O que é que pode acontecer? Aqui eu tenho um nível de pivô, ele deva tentar romper a máxima do dia e perde a mínima no candle seguinte. Isso para mim é um trap, ou seja, é um rompimento falso, uma armadilha de venda. Eu estou dentro de uma área de venda do tempo gráfico maior. Então geralmente eu venho aqui e pinto isso aqui, ó. Aparência, fúcsia, aplicar, ok. Eu pinto aí para me saber o seguinte: eu estou dentro de uma área de venda do tempo gráfico maior. Ele deva romper. Note que o preço já fez aí 500 pontos, quase 500 pontos da primeira pernada. Geralmente uma pernada do 15 minutos, ela tem aí 600 pontos, 500 a 600 pontos. Então, teoricamente, ele vai fazer a pernada do 15, vai entrar na zona de retração do tempo gráfico maior, e daí a gente vai procurar por venda. Por que eu procuro por venda? Primeiro, o ajuste está abaixo do preço. Segundo, ele abriu com gap de alta muito afastado da zona de fechamento. Há uma pressão vendedora. Só que os comprados que estão no mercado nesse momento estão se valendo de que o preço está muito longe da média de 21 do diário. Logo, existe uma pressão compradora. Os vendedores tendem a retrair um pouco mais e os comprados ganham velocidade. Isso aqui para mim, ó, é os comprados chamando os vendidos, ó. Aí ele reage, ele bate mais uma vez, quando ele rompe aqui, ele acelera. Notem a formação de liquidez aqui ao lado, ó. Para vocês verem que a atividade de day trade é mais técnica do que propriamente sorte. É óbvio que existe uma sorte, mas existe uma técnica. Todos os compradores e vendedores do mercado, sejam eles bancos, institucionais, governos, empresas, todos eles têm uma técnica para se negociar. Então essa técnica é aprendida, difundida e a gente passa a operar. A força mais predominante ganha. Vamos esperar ver se ele monta um rompimento falso. Geralmente, provavelmente ele vai nos tirar. Rompeu aí. Se ele fechar essa vela, eu bato vendido. Tomara que ele fique no pivô. E aí ele faz um recuo até o bola, provavelmente. Mas repare, a compra se mostra mais forte no momento. Por quê? Porque ele está longe das médias do diário, dos 60 minutos, dos 240 minutos. Então ele tende a ir buscar essa média de preço para poder voltar a cair, se assim for desejo do mercado. Se ele perder a mínima, é um rompimento falso. Muito provavelmente vai nos tirar aí. Note que a venda não se manifesta adequadamente. Por quê? Porque a compra, ela fez uma mega barra saindo do bola, ó. Isso induz um gap de fuga. Para quê? Para buscar zonas de preço mais atrativos para venda. Tava muito barato, então eu compro barato e vendo caro, tá? Vamos esperar ver se ele dá a nossa parcial. Se ele não der a nossa parcial, relaxa, respira, ele vai tirar a gente no zero mais uma vez. Note que nós não perdemos nada, nos tirou no zero. Eu só faço uma venda agora aqui no segundo ponto de pivô. Fábio, por que tu tá insistindo na venda? Mais uma vez, gráfico de 60 minutos. Deixa eu só limpar aqui esse gráfico. Gráfico de 60 minutos, bora lá. Vou ensinar para os amigos. Fez a pernada de baixo. Cria-se níveis de retração, onde o preço está mais caro para poder a gente vender. A gente vende caro e recompra barato, tá? Então, ele cria a zona de retração para que a gente possa vender nessas zonas, nesse ponto, tá bom? Então, por quê? Acreditando que a tendência continue. Como o Dow dizia, uma tendência válida até ela ser revertida.
Então os amigos têm que começar a aprender ponto de venda e ponto de compra. Então por isso que eu estou optando pela venda, porque ele está dentro de um prazo de retração. Os tempos gráficos eu opero no 60 minutos, no 1 minuto, mas eu fico olhando todos os tempos gráficos. Notem aqui, ó, o preço tende a bater na média de 21 dos 60 e sofrer pressão vendedora. Olha aqui onde é que tem pressão aqui, ó. Ó, ele vai passar desse nível. Fábio, é razoável botar minha ordem aqui? Eu tenho que botar aí porque o preço, aí vai ter vendedores também ajudando. Mas olha esse lote aqui, tá? Então esse lote aí denuncia que existe vendedores tentando empurrar o preço a partir daí. Por que eu estou vendendo aqui então? Porque é o ponto de venda. É escorado, as minhas costas ficam escorados em um muro. E esse muro, sem dúvida nenhuma, é o ponto de pivô. Ele tende a bater aí e sofrer uma consequência. Qual é a consequência? Ele tende a sentir uma pressão vendedora a partir daí. É como se fosse alvos. Então alvos se vende, mas aqui estamos dentro de uma retração. Ele deva passar pela média. Para mim é interessante ficar vendido nessa região, tá? A partir daqui eu poderia, inclusive, a pessoa pode dizer: Fábio, mas você vai tirar o stop? Vamos supor que eu ficasse vendido na região e aceitasse perder R$219, tá? Mas eu não vou fazer, eu prefiro pegar o stop com 60 e reentrar em outros pontos onde o gráfico está me dizendo: aqui eu vou parar. Por exemplo, ele me diz claramente que se ele passar pela 21 dos 60 minutos, ele tende a parar aqui. Então, é o último terço da retração, eu tenho uma estrutura de mercado aqui defendendo. Então, para mim, eu aqui, para operar mais pesado, eu operaria a partir daqui, esperando que o preço ganhasse uma posição vendida aqui, tá? Muito bem, Fábio, se tu aceita perder R$180 por dia, qual é o teu financeiro? Bom, com essa estratégia que eu uso, qualquer coisa acima de R$180 causa uma matemática positiva, tá? Por quê? Porque o índice operacional que a gente, o índice de acerto operacional que nós temos nesse modelo de operação, ele faz com que eu acerte muito mais do que erre. Logo, a estatística matemática se torna positiva. E aí os amigos têm que compreender a gestão de risco. Eu tenho que ter um operacional bom, eu tenho que ter um controle de risco bom e eu tenho que ter um emocional bom. Quando eu faço isso, operando obviamente na conta real, aqui é a conta simulada, porque como ente do mercado eu não posso dar call de compra e venda ao vivo, só um analista pode fazer isso. Então eu vou gravar aqui e repassar para os amigos através do canal, tá? Perceba que a compra perde um pouco do seu potencial ofensivo, a compra, perdão. Por quê? Porque ela sabe que está dentro de uma retração de 60 minutos. Quando eu estou dentro dessa retração, a venda tende a bater mais forte. Olha o mega lote que tem aqui, ó. Lembrando que eu vou vender porque é ponto de pivô. Mas em tese o preço teria que vir buscar aqui os 120.850, 840, tá? A minha venda preferida seria no bola. Se eu pegar o stop aqui, eu relaxo, eu respiro, eu entendo que o mecanismo agora ele está indo buscar uma zona de preço melhor. Então eu vou bater no ponto de 121 bola. Outra coisa que faz eu sair dessa posição aqui que eu tô, ó. Note que o preço, ele parou antes, no terço final do... Geralmente, algumas pessoas estão vendendo aqui, ó. No terço final, antes de bater
no Pivot Point. O que que acontece? Como eu estou operando com R$2.000, simbolicamente, eu não posso correr grandes riscos, então eu tenho que me escorar. Não dá para eu abrir uma posição em qualquer lugar. Eu tenho que ficar escorado, porque meu stop é curto e meu alvo tem que ser longo. Então eu tenho que ter uma paciência maior, tá? De esperar o preço bater nas zonas onde ele deva ter defesa. O que eu quero demonstrar com esses vídeos na Profissão Trader, que é o quadro que a gente está fazendo, Profissão Trader, 60 minutos on-board, é que existe uma técnica por trás da arte da negociação. Se os amigos aprenderem essa técnica, basta abrir um home broker, ter a capacidade orçamentária, ficar tranquilo e ter um operacional que funcione. Aí os amigos vão conseguir produzir dinheiro no mercado. Nunca é demais relembrar que muitas pessoas, 80% da nossa população, trabalha por R$ 1.518. R$1.518. Se eu dividir isso por 30 dias, por 20 dias, vai, que é o número de dias que tem operação, isso dá R$ 75,90, 76. Então qualquer coisa que eu faça aqui no mercado que supere R$ 76 por dia, eu já posso pedir demissão, compreende? Note, eu não gosto dessa movimentação, porque quando o preço para antes de tocar no pivô, induz que ele volta à média, ganha força e rompa o pivô. Mas eu vou deixar para efeito demonstrativo de que você escorar o seu preço sempre no pivô é o método mais tranquilo. Perdão. Por quê? Porque eu escoro as minhas costas. Algumas vezes vai dar stop? Vai. Mas a grande maioria das vezes vai parar no preço de pivô, vai dar tua parcial e vai dar teu alvo. Outro fator que eu gosto. Observem que quando chega na área de venda, ó os pavis superiores. Ó os pavis. Isso aqui é a venda batendo, ó. Tá? Então quando ele faz um cenário desse, eu digo, daí o preço não sai correndo. Se o preço não sai correndo, tem como eu trabalhar o preço. Coisa que eu não vou mostrar aqui para os amigos, mas existe a viabilidade de trabalhar o preço. Note como a venda se defende aqui, ó. Por que ela se defende? Porque a zona é de venda, tá? Então aprendam preço de venda e preço de compra. Região de venda, região de compra. É a primeira lição que tem que ser aprendida. É as retrações das pernadas. Como eu já disse anteriormente, o mercado ele não sobe em linha reta. Ele faz topos e fundos ascendentes. Assim como numa tendência de baixa, ele faz topos e fundos descendentes. Então se ele faz isso, ele está buscando zonas de retração. Ou seja, 50%, 38% do movimento, 50% do movimento, 61,8% do movimento anterior. E aí me induz que o preço possa entrar numa zona de prêmio de risco adequado. Eu não gosto dessa acumulação aqui, porque a acumulação ela me induz o seguinte, ele vai romper e vai buscar as zonas lá em cima. Eu estou aqui por volta do 500, em 500 pontos ele pode atingir aí o bola. Eu preferiria vender aqui no bola, mas para efeito de aula para os amigos, eu vou deixar o preço aqui. Se pegar um stop tá tudo certo, mas para efeito, para vocês verem como o preço ele tem uma certa dificuldade de passar dessa região, tá? Mas esse lote aqui eu vou aumentar aqui para os amigos poderem ver, verificar. $5 quilos aqui, ó. Notem, eu tenho uma ordem parada há minutos aqui com 5.000 contratos, 5.300 contratos. Isso é uma zona importante de liquidez. O que é que o mercado tende a fazer?
o mercado tende a ir buscar essa zona, tá? Eu tenho que ter cuidado aqui porque ele acumulou, tá numa pernada de alta. Eu vou olhar imediatamente o 10 minutos. O 10 minutos ele fez o que a gente chama de parede de proteção. É uma técnica que eu utilizo do professor Stormer, parede de proteção. Como ele fez o parede de proteção, eu geralmente traço um alvo aqui em 100% para cima. Então o alvo que ele quer vir buscar é essa aqui, ó. É a média de 200 do 10 minutos, por exemplo. É o bola. Então eu estou no meio do caminho. Se eu estou no meio do caminho, eu possivelmente possa ser impactado. Mas é zona de venda dentro de um pivô. Já fechamos a primeira meia hora. Deixa eu olhar aqui. Ainda não. Teoricamente nós iremos ficar dentro da primeira hora de retração, dentro do primeiro candle. Ele já bateu na 21, daí ele já está habilitado a cair. Mas detalhe, ele fez nos 10 minutos um primeiro candle que a gente chama de barra, alguém chama de barra de ignição, outras pessoas vão chamar de barra elefante. Mas o que é que ele fez aqui, pessoal? Eu vou exemplificar melhor para os amigos. O que é que ele fez aqui? Um dos conceitos básicos do mercado, aqueles que já são meus alunos sabem. Um dos conceitos básicos do mercado: rompeu o fundo, testou topo. O que é o topo? O antigo fundo rompido. Então daqui ele já está habilitado a cair. Eu poderia facilmente ficar vendido aqui, tá? Só que eu acho que ele vai puxar, porque ele vai nos tempos gráficos maiores, 120 minutos, a média de 120, de 21 tá longe. Então ele deva buscar essa média, mas ele já está habilitado a cair. Eu poderia estar trabalhando o preço, porque daí o preço não sai correndo. Ele está acumulando para poder dar uma pancada. Mas percebem que quando o movimento é dado, a gente não se machuca? Ele está estreitando as bandas. Muito provavelmente ele já fez a máxima e a mínima do 30. Então, didaticamente, o que eu quero convidar os amigos a fazer é o seguinte: se você está sem profissão, se você está no regime CLT ganhando R$1.500 por dia, se você está trabalhando de Uber, se você está trabalhando de manutenção de qualquer coisa que seja, serviço braçal, chega junto, vamos aprender a operar, aprender a arte da negociação em bolsa. Compartilha com os amigos, avisa para os amigos: olha, tem um canal que explica didaticamente o que acontece. E vamos passar esse ano de 2025 juntos, que eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras. Todo mundo fala que é joguinho, Não é joguinho. O Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, a UBS, o JP Morgan não entram nisso aqui para fazer joguinho. Eles entram nisso aqui para negociar entre eles. E negociando entre eles tem técnica, tá? Então os amigos têm que compreender isso e extrair dinheiro disso. Eu sabendo como que é a negociação, quais são os pontos que pode parar, quais são os pontos que os bancos veem, ali é zona de venda, eu tenho que ficar mais cauteloso na compra, tá? Então a gente pode fazer uma renda extra. Note vocês, se vocês fizerem aqui
R$ 150 por dia, vezes 20 dias de pregão, já dá R$ 3.000. Já passa o salário mínimo, saca? Então qualquer operação que você acerte aqui vai dar R$ 100. À medida que você vai ganhando experiência, você aumenta o lote. Quando eu passar a operar aqui com 18 contratos, por exemplo, eu tenho aí só de cara R$ 450 por dia em uma operação. Entendeu? Então os amigos têm que tentar fazer isso. Então eu vou tentar gravar conteúdos agora de 1 hora. É a primeira hora do pregão. Tá certo que a gente não vai pegar a abertura das ações. Tá certo que nós não vamos pegar aí na gravação a abertura do Dow. O movimento com notícias em algumas vezes vai dar. Mas eu prefiro estar vendido nessa região. Por quê? O movimento é de baixa. Ele não tocou o 120 bola. Aqui, ó. O 120 bola tá aqui. Ele não tocou o 119 mil. Tá? Ele parou antes. Então ele tem preço para baixo para puxar. Ó, quem acompanha os vídeos que eu fiz e as previsões, aqui o juros futuro, ó. O juros futuro no Brasil, ele tem esse topo aqui, ó, em 17%. A tendência, olha esse lote aqui. A tendência é que daqui até fevereiro ele venha triscar nessa zona de 17%. O mercado vai estar todo alvoroçado, todo mundo na mídia dizendo que o país vai quebrar. Meta uma coisa na cabeça, o país não vai quebrar. Estão todos errados, enganando todo mundo. Falo isso para os outros assessores, falo isso para os gestores, falo isso para quem quiser ouvir do mercado financeiro. O país não vai quebrar. Eles jogam vocês numa direção e vão para outra. Até quando que vocês vão cair no joguinho do mercado, da mídia corporativa? Entendeu? Esse treco aqui é um topo ou não é? Espera aí. Deu aqui o nosso movimento. Espera aí que eu já volto com esse comentário. Olha aí, ó. Já bateu na região do pivô, já sentiu a venda. A partir daqui eu não sofro, já pegou a parcial, a venda entrou e a partir daqui eu fico tranquilo, esperando meu alvo. Tá? Eu não mexo no meu alvo. Fábio, mas qual é teu alvo? O alvo é pelo menos aqui no pivô. O ideal seria que ele revertesse a posição daí. Mas ele tem alvo para cima ainda. Ele tem liquidez aqui para vir buscar 5 kg aqui, ó. Inclusive ele deva nos tirar aqui. Se eu aceitasse por um acaso perder aqui R$ 100 com um contrato, eu só poderia mexer e deixar aí, ó. E deixa o preço balançar. Só que eu não vou fazer isso. Eu quero fazer um conteúdo onde vocês entrem na operação, se protejam o mais rápido possível e daí possam auferir dinheiro sem grandes riscos. Sem ter a necessidade de perder dinheiro. Há o risco de perda, mas também há um risco maior de ganho. Como eu estava explicando no índice, nos juros, tudo no Brasil se diz respeito a esse gráfico aqui, gente. Tudo no Brasil é precificado por este gráfico. Ai, Fábio, mas tu tá sendo muito incisivo. Note, eu vou dar uma aula para vocês aqui de malandragem do mercado. Se um dia algum gestor veja, talvez eles consigam acertar o fundo ou as previsões. Porque ou eles brincam com a cara de todo mundo ou simplesmente eles erram mesmo. Se eu tenho um topo aqui de estresse de mercado
e depois houve um sistema de queda. Note que eu estou fazendo um V15, ó, simétrico. Simétrico. Jogaram juros a 2% na marra, na canetada, sabendo que isso ia dar juros real negativo. O que é juros real negativo, Fábio? Explica direitinho pra gente. Olha, se meu juro estava em 17%, eu vou desenhar. Se meu juro estava em 17%, 17%, aí houve o processo de impeachment da Dilma. Quem está em 17% fez o que com seus títulos pré-fixados? Travado em pré-fixado aqui. Comprado, travado em pré-fixado aí em vários tipos de ativos diferentes, inclusive tesouro pré-fixado do governo. Quando eu jogo a Selic para baixo, esse meu título pré-fixado a 17% valoriza. É ou não é? Valoriza na marcação a mercado. Quando eu chego perto dessa zona aqui, eu vendo meu título pré-fixado. E eu começo a montar a posição em dólar. Dólar futuro. Por que, Fábio? Porque quando eu passo... Aliás, não foi nem nesse preço aqui, foi aqui, ó. Em 7%, que é a média. Quando eu jogo meu juro para baixo de 7%, o meu juro real, ou seja, é os juros que o Brasil paga menos a inflação, ele vai dar negativo. Se é negativo num país emergente, eu faço o que com o meu dinheiro? Eu sou investidor estrangeiro, não compensa ficar aí. Eu faço um carry trade, eu tiro meu dinheiro do Brasil e jogo em outro país onde o juro compensa. Se isso é feito, eu que estou comprado em dólar aqui no Brasil, elevo o dólar artificialmente e jogo o preço da cotação do dólar para cima de forma artificial, que foi o que fizeram. E essa especulação que está havendo aqui nada mais é do que o mesmo movimento. E dizem para vocês que o país vai quebrar com a inflação a 4%. Ô, gente, até os melhores operadores da Bolsa de Valores, se acreditar no negócio desse aí, é má fé. É má fé. Tá? Por quê? Se eu pego e jogo o juro aqui, eu tô travado mais uma vez em pré-fixado. Aí eu vou querer, travado em pré-fixado, eu vou começar a empurrar o juro futuro para baixo, para eu ganhar na marcação a mercado e fazer a roda girar novamente. É onde eu faço ciclos de mercado. Então eles criam uma condição para vocês caírem e desestabilizar os governos. Aí entra um governo de direita, o governo de direita joga a Selic a 2%, o dólar aqui vai cair. Aí quando chegar a 2%, tá todo mundo comprado em dólar, porque tem que comprar barato e vender caro. E ninguém fala nada disso no mercado. Fica todo mundo enrolando. Poxa. Mas vamos voltar aqui para nossa operação, que é o intuito. Note que a operação segue indo rumo ao alvo. Óbvio que eu ainda continuo tendo uma zona de liquidez muito atrativa aqui, que o preço deva ir buscar. Ele está tentando perder esse fundinho aqui. Vai entrar compra. As médias ainda não cruzaram. O que as médias cruzarem, Fábio? Bora lá, mais uma vez. Estão vendo a média de 21 aqui, exponencial? Quando essa média cruza a média de 42, ela diz assim: nos 5 minutos, eu estou caindo para buscar a retração dos 5. Então eu vou estar posicionado na média de 21 dos 5 para uma primeira saída. Vamos ver aqui. Onde que está a média de 21 dos 5? Está lá embaixo, ó. Tá? Eu tenho que estar posicionado para ele vir buscar 21 do 5. Por quê, Fábio? Mais uma vez, zona de compra, zona de venda. Vou desenhar para os amigos, para que todo mundo pare de falar besteira enquanto fala de operação. Muita gente. O que é isso aqui, gente? Não é uma pernada de alta?
Onde é que é a retração dessa pernada de alta? Aqui, no bola. Onde que está passando a 21/5? No bola. Onde que tem que estar minha saída se eu estiver vendido? Aqui. Ah, mas ele pode romper aí e ir embora? Pode. Mas o preço de venda, o preço de compra é aqui. Eu estou vendido na máxima. Se me estopar, tá tudo certo. Ele vai me estopar na 200/5, ó. Que é alvo também. Tá? Onde é que é a 200/5, Fábio? Aqui, ó. A 200 aritmética, essa média branca. Na região de 50%. O que é que eu posso fazer? Se ele passar por ela, ele pode passar com violência para vir pegar a liquidez que está aqui. Eu posso trabalhar o preço e aceitar um risco maior, botando minha parcial lá longe. E aí eu posso entrar em outras operações, qual sejam. Eu posso montar a posição. Chegou aqui, eu vendo mais um lote. Chegou aqui, eu vendo mais outro lote. Eu não atingi meu risco financeiro. Tá? Então eu vou trabalhar dessa forma, para ser um pouquinho mais arrojado, para que os amigos entendam. Fábio, mas ele pode passar de uma vez? Pode. Ele pode varar para cima. Ele pode dar um rompimento falso aqui na zona de venda. Aqui, ó. Fábio, mas tu tá dizendo que ele pode vir aqui. Eu disse, ele vem aqui por quê? Porque ele tem que pegar essa liquidez, ó. Eu tô disposto a estar vendido aí? Tô. Então eu começo a montar a posição. Mas vocês que estão começando não podem assumir grandes riscos. Então eu deixo aí. Prefiro assumir o risco da perca de uma operação no zero. Não, resolvi não fazer aqui ela. Mas se ele me dá outra chance lá em cima, eu tomo lá em cima mais forte. Tá bom? O objetivo aqui, quando eu entro todo dia, é fazer... Como eu acerto mais vezes do que erro, meu índice de acerto pelo sistema operacional é maior. Eu tendo a buscar uma primeira movimentação. Como eu perdi essa primeira movimentação aqui, ó. Se esse candle tivesse ficado vermelho, eu tinha batido aqui, ó, na compra. E aí eu estaria dentro desse movimento aqui, já teria dado até alvo. Porque eu entendo que é um gap de fuga. Ó, rompeu falso. O que que eu faço? Se ele terminar o candle desse jeito, eu vendo. Olha o lote aqui, ó. Deixo minha ordem de venda e vou montando posição. Se ele pegar aí, ele tem que vir buscar o lote aqui embaixo, ó. E se bater no stop, paciência. Tá dentro do meu controle de risco. Então eu fico muito louco com o pessoal aqui no Brasil, porque a mídia, os grandes grupos corporativos, os lobistas, todo mundo fazem com que a mídia fale uma coisa que não está acontecendo. O gráfico mostra. O gráfico mostra. O gráfico denuncia. Porque é através do gráfico que eles tomam posição. Quem tomou posição quando sabiam que a Selic ia a 2%, alguém ficou sabendo de certo? Os grandes grupos corporativos, os grandes banqueiros, eles não sabiam que a Selic ia a 2%? Para cima de Moá? Então eles estavam montando posição em dólar. Quando o juro real ficasse negativo, o dólar ia disparar. Saiu de 3 e pouco, foi para 5,80. E ninguém falava nada. Então, vai dar rompimento falso aí. Ativou um rompimento falso. A partir de agora nós esperamos que ele venha buscar os pontos de venda mais forte. Tem para cima, como eu já disse, ó.
pressão vendedora, mas eu estou batendo como o sistema operacional qualifica. Então a venda tem que dominar aí. Se a venda não dominar aqui, ela só vai se apresentar lá no bola. Eu quero que entendam também que não é só mar de rosas. Eu quero que entendam que tem risco de perder dinheiro. Então para isso é preciso ter um controle de risco adequado. Para isso é preciso ter um operacional ajustado, que consiga ir buscar a perda. A compra se apresenta, mas isso aqui não é padrão de venda. O que me preocupa é só isso, é padrão de compra. A compra fica rabiscando demais. Mas quem tem mais lote está vendendo aqui, ó. Mas percebam mais uma vez, o preço não sai correndo. Nós já fizemos a vela do 30. O preço não tende a correr depois, ele tende a ficar, a primeira vela do 30 tende a ficar dentro da primeira. Ele tende a buscar aqui embaixo, ó, para costurar essa média aqui, ó. Tá? Percebam que eu não mexo no stop. Se me stopar, tá tudo certo. É ter esse controle emocional para você saber. A técnica tá correta? Tá. O que é isso aqui? É a máxima do dia. Eu estou dentro de um ponto de quê? De venda. Ele bateu na média de 21 do 60. Eu tô dentro da primeira vela do 30 minutos que tá aqui. Então eu tenho que manter a tranquilidade. Fazer a gestão das emoções, diminuir meu nível de ansiedade. Quanto mais lote você coloca, mais nível de ansiedade você tem, menos a leitura sai perfeita. E é por isso que as pessoas físicas perdem dinheiro, porque não conseguem ter um emocional. E o papel da gente que é do mercado financeiro é: calma, pegou o stop, relaxa, respira. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado? Eu tô dentro do operacional correto? Tô. Então tá tudo certo. Peguei o stop, é do mercado. Não tem essa de só entra para ganhar. Tá? Note que o preço não sai correndo. Não há ninguém desesperado aqui. Quando o preço está desesperado é porque está ocorrendo alguma coisa de muito estranha. E é interessante para mim ficar vendido nessa região. Então eu quero que os amigos entendam muito assim sobre a macroeconomia. Eu vejo muita gente chegando, ouve a mídia do mercado e esquece de pensar uma coisa. Galera, se todo mundo na mídia manda você ir para o lado A, vá para o lado B. Por quê? Eles estão montando posição contrária à liquidez. Então eu vejo muito gestor chega no podcast e fala as coisas. E se esquecem de dizer o seguinte: peraí, eu estou montando posição na posição contrária. Isso eles não falam para vocês. Vou pegar um stop aí. Tá tudo certo. Ele está querendo buscar a liquidez lá. Beleza, relaxa, respira. Muito bem, estou com um pequeno loss aí de R$60 e vou vender novamente nessa condição. Por quê? Porque chegou na região de 50%.
Perceba que o preço não quer cair. Por que não quer cair? Porque ele fica olhando essa grande ordem aqui, ó. Já falei anteriormente. Mas como o sistema que eu trabalho é o seguinte: perna de alta eu começo a vender nos pontos de pivô dentro da retração. Dentro das retrações da perna no caso da perna de baixa anterior. Então, quando ele chega dentro desses pontos, eu caço estrutura de mercado, seja 50% de FIBO, seja o pivô, seja o bola lá em cima. Eu tenho que procurar estar vendido nessa situação. Se ele me tirar aqui, eu só vendo no bola, tá? Aí agora no bola eu vou ser um pouquinho mais arrojado. Ele não consome esse lote aqui sem vir buscar 21. Nós já temos aí R$62. Tá tudo certo, ninguém morre por isso. Note que nós teríamos para operar 2K. O meu objetivo hoje é sair acima de 76 positivo. Por quê? Porque é acima de um salário mínimo. Eu geralmente sou mais arrojado. Eu não teria nem feito stop aqui. Eu estaria dentro de uma área de venda. Eu sei que o preço não vai ser correndo. Eu estaria trabalhando o preço. Mas como eu estou dando aula, eu não posso induzir vocês a alguns vícios que tem de quem já é uma faixa um pouco maior. Mas aqui eu também tenho um problema do seguinte, tá? Pera aí. Fábio, eu sei que o alvo tá lá em cima. Mas aqui eu não posso aceitar menos que do que a saída na média do 30. Dos 5 minutos. Tá? Eu não posso aceitar minha saída na média dos 5 minutos. Se não for na média dos 5 minutos. Eu pego o stop, tá tudo certo. E até acho que vou pegar aqui o stop, tá? Por quê? Porque eu tô dizendo há horas que ele vem buscar esse lotinho aqui. Ele bateu e varou a 200 do 5. A tendência é que venha retestar. Mas está muito esticado o preço. E aí o que a grande maioria das pessoas fazem, gente, é o seguinte: pega o stop, aí viu que a gente fez a primeira venda, tirou no zero, segunda venda, tirou no zero, terceira venda, tirou no zero. Aí pega o stop, ok? Relaxa, respira. Olha aqui como estão montando lote aqui, ó. Então a maioria das pessoas faz o quê? Entra em parafuso quando tá perdendo. Eu nem olho.
Para mim faz parte da profissão. Pega um stop aqui, ganha ali, pega um stop aqui, ganha ali, pega um stop aqui, ganha ali. Cumprindo sempre a mesma metodologia do sistema operacional. Entendendo que existe uma arte da negociação e que no fim do dia o saldo seja positivo. Note que o mercado fica devagar. Ele está esperando a abertura das ações. O mercado não saiu correndo para te estopar. O que tem gente fazendo? Tem gente que pegou e fez o seguinte: a altura do campeonato a pessoa já está enforcada. Olha o que ela fez. Ela vendeu aqui, aí ela não estopou, ela vendeu aqui, ela não estopou, ela vendeu aqui. E ela está fazendo o que a gente chama de preço médio. Vendeu aqui, e está fazendo preço médio, uma hora dessa já entrou em descontrole. Eu até acho que a gente vai pegar o stop aí. Normal. Eu quero ensinar para vocês, principalmente na derrota. Porque na vitória todo mundo chega. Eu abro uma conta num banco aqui e jogo 200 contratos. Abro outra operação aqui e jogo vendido em outro banco e jogo 200 contratos. A ponta que for pro ganho, eu fecho a ponta negativa. E a ponta que for pro ganho eu posto. Aí tem gente que cai. Eu disse desde o começo que ele tende a vir buscar as áreas de retração, dessa retração aqui, ó. O lote não ficou aqui no 840 à toa. Se nós pegarmos o stop aí, eu só vou entrar agora no bola. Note que o lote já mudou aqui, ó. Eu tenho uma defesa do preço aqui, ó, para ser consumida. Pegamos o stop, tá tudo certo. Eu vou posicionar minha ordem agora no bola. Vocês olhem aqui, ó. Negativo em R$116, certo? Se bater aqui, eu tô correndo o risco de R$60, a última operação do dia. Se eu pegar esta operação aqui, eu vou, já que eu tô correndo o mesmo risco, eu tirei a parcial, é o último ponto que ele tem de parar. Se ele não parar aqui, eu não tenho mais o que fazer. E aí eu prefiro tirar a parcial e deixar ele correr liso com 3 contratos. Ó o preço sendo chamado aqui, ó. Ó, liquidez, ó. Aqui é alvo. Mas note que desde o início do dia
eu falo para os amigos o seguinte: o preço abriu com gap de alta. Eu quero primeiro que vocês olhem a estrutura. Bora aqui. Olhem a estrutura que ele fechou na sexta-feira. Quase que lateralizado. Ele abre com gap de alta. Geralmente quando ele faz isso, eu espero que esse primeiro candle seja um candle vermelho. E eu bato na máxima dele e pego todo o movimento com o meu stop na mínima. É contra o ajuste. Mas em várias vezes ele faz isso. E ele vai buscar o bola subsequente. Então desde o começo do dia eu disse, olha, ele fez no 10 minutos, ele fez uma barra de ignição. Eu tô indo contra o movimento do 60 minutos, por quê? Porque aqui é um bola, aqui tem a média de 200, daqui ele não vai correr. Se eu quiser ser um pouquinho mais chato, mas eu não vou modificar o meu operacional, eu poderia jogar inclusive o alvo aqui, ó, fora do bola, porque aí o meu stop fica protegido, tá? E aí eu vou mostrar para os amigos que é possível trazer de volta o resultado. Olha aqui como já tem ordem aqui para ser buscado, ó. Aqui é alvo. Alvo de movimento. 121,50. 121 e... eu vou botar aqui antes dessa ordem. Ela já modificou a danada, ó. Note que a venda já começa a montar a posição. Eu vou ser um pouquinho mais pragmático, eu vou tomar no bola. Estamos perto de fechar a média, a primeira vela de 60. Nós deveremos fechar a média, a primeira vela de 60 aqui. O que é que acontece, pessoal? Geralmente o primeiro rompimento da vela de 60 é falso. E aí ele tende a voltar para fazer a retração. Então ele aciona, rompe falso, volta. Aí você pega o movimento de volta, fecha a operação. E aí ele vai muito provavelmente buscar tempos gráficos maiores ainda. Mas eu quero estar vendido aí. Eu vou até deixar aqui no limite dessas ordens aqui que ele vem buscar, ó. Vocês verificaram quando eu disse, ó, quando ele estabiliza antes de bater no pivô, ele pressupõe a ideia de rompê-lo e ir embora. A próxima zona que ele pode parar é aqui e aqui no bola. Eu abri duas vendas. Ele teria que voltar daí, obviamente. Se ele passar, ele vai nos estopar. E pra mim acabou o dia hoje. Muito bem. Fábio, em situação normal, tu reverte o prejuízo? Reverto. Eu vou mostrar como. Só para não ficar. Já teria fechado o dia, meu loss máximo. Mas eu vou mostrar como é que eu faria.
Esse aqui é o sem família, tá? É o alvo final de qualquer tipo de dia. Ele já vem esticado, daí ele não passa muito facilmente não. Eu fiz um backtest, pessoal. Aqui nesses dias, nesse tipo de dia, quando eu quero reverter posição, eu boto para reverter, porque às vezes nós erramos nos pontos, ok, eu teria que parar, tá tudo certo. Lógico que ele parou no 300. O que ele pode estar vindo fazer? Ele pode estar vindo fazer isso aqui, ó. Ele volta aqui no bola, volta aqui, dá um rompimento falso, e aí voa. Ele já está fazendo o rompimento da vela de 60. A vela de 60 foi essa, pequena. Ele rompeu e foi-se embora. Ele deve voltar aqui no bola, deve voltar lá, pega essa liquidez aqui no sem família, que é alvo. Para mim, eu queria que ele viesse direto. Se ele vier direto, ele me dá a parcial e eu tiro o prejuízo do financeiro. Você só aumenta lote, gravem isso. Você só aumenta lote em última instância, quando é para você reverter prejuízo. E quando você tem um saldo, vamos supor, eu operei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia eu peguei loss. Nas 3 primeiras, eu tenho uma caixinha formada aqui, não tenho? Essa caixinha me permite entrar com uma operação mais pesada aqui para corrigir essa. Ele tende a retestar o bola. Ele trisca no bola, entra, compra. A compra, isso aqui é montagem de posição, porque é alvo essa região. E aí ele vem e tenta romper essa máxima aqui, ó. Quem vendeu aqui no pivô se machucou. Quem vendeu no bola se machucou. Relaxa, respira. Ele tem um sem família aqui, ele deve empurrar mais. O que é o sem família, Fábio? É 200% de FIBO. Essa linha, essa última linha aqui, ó. É o último nível de pivô. Note que eu tô com um operacional altamente defasado, 236, R$100 a mais. R$100 não, R$60 a mais do que eu me propus a perder. Estourei meu loss dia e tô indo fazer uma última operação. Essa última operação é uma operação de correção. Por quê? Porque veja que o mercado tá direcional e ele passou pela área de venda. Geralmente ele tá vindo buscar alvo. Ó aqui, outra venda aqui, ó. Ó o lote, ó. Ele vai testar o bola. Ele vai provavelmente testar a média de 21 aqui, ó. E ele volta lá para fazer o que a gente chama de topo duplo. Ele faz isso. Pera aí. Ele faz um topo, volta, tenta romper, topo duplo, e aí reverte posição para a média do 5, porque está esticado. Nesses dias eu fico tranquilo pelo quê? Porque eu fiz tudo dentro do operacional. Eu vendi nos pontos que era para vender, em direção ao ajuste.
Quem tem mais lote tá vendido e tá só vendo o preço balançar, às vezes desfavorável, às vezes favorável. Então o que que a pessoa faz? Quando a pessoa não tem lote, e aí é que mora o problema. Fábio, de R$2.000 que a gente teve, a gente já perdeu mais de 10%. Sim. Mas ainda assim, em uma operação é possível tu reverter todo esse prejuízo. Já temos a abertura das ações. Ele ficou para baixo do bola. Vamos ver aqui como tá Petro. Petro 4. Abriu acima da 200. Tem espaço para subir ainda. Tem lote aqui, ó. Observem sempre Petro e Vale. Quando elas abrem, elas vão dar o indicador para vocês, ó. Só tem grandes lotes aqui e aqui. Então ela deve vir buscar esse lote aqui, que tá a máxima do dia, para depois voltar a cair. Fábio, mas esse stop é curtinho? É. O stop que eu trabalho é de 100 pontos. Por quê? Porque quando eu quero perder, eu perco curto. É óbvio que eu vou ter um drawdown em termos de perca maior. Mas quando eu acerto o movimento, a estilingada é grande. E aí compensa. Veio na 21 como precificado. 21, 42. Ele tem que vir na 42. Depois tem que vir na 72. Mas ele vai voltar aqui, ó. E é isso que vocês não entendem. Tem que ter paciência. É preciso que ele faça um movimento, venha, tente romper e volte a cair. Já perdeu a mínima dos 5. Tá fazendo um lindo candle no 10 minutos. Pelo candle do 10 minutos, ele não iria nem lá. Mas deixa eu ver o do 15. Do 15 ainda tá rolando. O 15 ele ainda não buscou a 200 dele, ó. Ah, Fábio, mas ele pode ir lá buscar a 200, ele vai te topar aqui de novo. Pode. E aí é que tá o segredo, galera. Você tem que estar olhando o tempo gráfico maior. O que que ele vai fazer? Ele geralmente bota a galera aqui na venda. E aqui, ó. Quem trabalha o 10 minutos, bora lá. O 10 minutos, tá vendo esse candle aqui? É uma estrela cadente. Ah, eu tenho que vender. Esse candle aqui, ó. Triscou na média, é um trap. Eu tenho que fazer ele voltado pra cá. Pode até ser. Não tá de todo escape não, mas o 15 minutos não chegou nem na 200 ainda, o que me remete ao fato dele ter que ir lá. Eu não tenho grandes alvos aqui.
Ele bateu no alvo do 10 minutos lá. Ele geralmente reverte um pouco para fazer uma correção, mas o 15 minutos ainda não chegou na 200. E aí eu prefiro o gráfico de 15 minutos. Isso que eu estou fazendo aqui, galera, de botar mais uma ordem, isso aqui não é para vocês fazerem não, tá? Eu estou explicando como que se reverte. Supondo que a minha semana passada tenha sido perfeita, eu tenho fluxo de caixa para poder aguentar. E aí eu mostro que é possível reverter, mas revertendo com calma, sabendo que o preço pode parar aqui, o preço pode fazer um rompimento falso aqui, o preço sabendo que ele pode inclusive me estopar. Por quê? Porque o 15 minutos a média está lá em cima. Fábio, se ele for querer cair, ele ainda não perdeu um fundo importante aqui no 1 minuto. 5 minutos. Ele não perdeu um fundo importante nos 5 minutos. Entendeu? No 10 minutos, ele não perdeu um fundo importante no 10 minutos. No 15 minutos, ele está indo buscar 200, não perdeu nenhum tipo de fundo, nem fez fundo. Mas eu entendo que ele pode cair daí, faz a retração, depois topa com essa média aqui. Pode ser. Se ele for cair, ele vai fazer um fundo aqui, ó. Eu vou tomar para vocês verem, mas eu acredito que ele vai no Sem Família. Ó. Como é que você antecipa um canal de baixa, início de canal de baixa? Olha, ó, aqui nessa retração, ele teria que voltar. Só que tem ordem aqui, perceba? Eu teria até dado parcial, mas eu não vou fazer, eu vou esperar um rompimento falso, que é, e aí é que muita gente não, se ele tiver de cair é daqui. Olha como entra a pressão vendedora, ó. Perceba que entra a venda trabalhando nesse ponto, ó. Mas tem alvo aqui para cima, ele pode fazer um rompimento falso. Estopa todo mundo que acreditou lá no 10 minutos, que tem muita gente operando lá. Mas para ele cair, ele fazer um fundo, ele teria que vir aqui, fazer isso, fazer o pivô de baixo. Perdeu esse fundo, quando ele romper aqui, eu espero a retração de 66, 61,8. Ele faz a pernada toda. Quando ele voltar, ele volta na retração de 61,8. Mas, mais uma vez, tem lote aqui para cima, tem lote aqui para cima. O mercado tem uma tendência a ser comprador. Eu estou posicionado no... Aqui, ó. Por que que esse lote está aqui, Fábio? Não é por acaso. Lá no 10 minutos vou mostrar para vocês. Parede de proteção. O alvo desta operação é a amplitude desta barra, 100% para cima, que foi atingido. 127 foi atingido. E ele está indo buscar o 161,8, que está aqui. Quer dizer que vai ser na mesma hora? Não. Mas se ele vier daí, assim como ele pode fazer o pivô aqui e confirmar, perde o fundo, ele vai acionar para muita gente. Olha aqui como as ordens não saíram, ó. Eu quero que fiquem ligados nisso aqui, ó. Ó, isso induz que o preço vai manipular e vai voltar. Eles fazem muito spoofing.
E aí por isso que eu chamo a atenção dos amigos que isso aqui não é brincadeira, ó. Muita gente não aguenta isso. Aí o psicológico entra em parafuso e aí você acaba entrando em várias operações. Olha o que pode acontecer também. Tudo é uma questão do que pode acontecer. Por isso que eu falo muito isso. Tá vendo esse fundo aqui estabelecido? Ele pode vir aqui, acionar o pessoal, romper a máxima no candle seguinte, continuar a movimentação de alta. Por quê? Isso aqui para mim é um movimento A, B, C, D. O D tenta perder o B. Quando ele rompe a máxima aqui, recupera a tendência de alta. Eu posso inclusive trabalhar a ponta comprada, só para voltar comprado para levar até a máxima do dia. É um pouco contra-intuitivo? Mas é um pouco mais arrojado. Porque eu acredito no movimento ABCD. Por quê? Porque eu tô vendo lote se formando aqui, ó. Comprado, protegido e vou sair na máxima do dia. Tudo é uma questão. Day trade é a Fórmula 1 dos investimentos. Day trade, repitam comigo, day trade é a Fórmula 1 dos investimentos. Para você entrar no day trade, você tem que ter a cabeça rápida. Tem que ter um desprendimento do dinheiro e tem que aprender a correr risco de forma programática. Eu vi a formação do ABCD, como eu citei aqui, A, B, C, D. O D não conseguiu romper, reveste o movimento. Eu saio aonde? Na máxima do dia. E aí eu recupero o movimento. Olhem para essa condição aqui, ó. Ó, já zerando o movimento. Como ele fez um trap, eu levo a minha saída para baixo do trap. Caso ele volte a cair, ele me tira aqui, beleza, mas me deu mais R$80. Eu diminuí meu prejuízo. Se ele continuar a subir, ele vai dar meu alvo, R$517. Eu saio da minha operação com 300 e pouco. Foi o que eu me propus a fazer. Percebem? Como é tudo uma questão de tomada de posição no tempo certo. Ah, Fábio, mas tu saiu do gerenciamento de risco. Não, eu saí para mostrar para os amigos. Você tem uma chamada máxima. Você só deve usar essa chamada máxima se você perdeu as chamadas mínimas. O professor Storm, ele age de outra forma. Como é que ele faz? Ele entra com a mão cheia logo no começo, e se ele pega o primeiro stop, ele diminui as mãos subsequentemente. Eu já sou um pouco mais arrojado, é de perfil. Eu não gosto de perder nem porrinha. Rompeu fundo, outro parâmetro. Rompeu fundo, não evoluiu, vem testar topo. Aprendam esse conceito. Eu tava com negativo de 236, não é isso?
Eu tenho que botar pelo menos o mesmo positivo. Em 236. Se eu chegar a 236, valeu a pena, eu corri o risco, certo? A conta vai fechar no final. Mas é óbvio que ele pode fazer o pivô aqui, continuar a cair. Ele fez uma primeira vela que a leitura que eu fiz foi arrojada. Por quê? Porque tem alvo aqui pra cima, tem médias importantes aqui pra cima. Então, ancorado nisso, mas por que tu não fez antes? Porque não, o modelo operacional era de venda. Se ele rompeu a retração, o sem família ficou aqui, eu tenho que acreditar que ele vem aqui no sem família. Porque olha a média se formando lá, olha o preço, olha a quantidade de liquidez. Por isso é tão difícil o day trade. Vocês têm que entender que é a Fórmula 1 dos investimentos. Você tem que pensar muito rápido, olhando vários fatores, assumindo uma série de riscos. E aqui é sem corte, galera. Aqui é sem negócio de tu começou a perder e aí tu foi lá e aumentou a mão e reverteu. É óbvio. Eu quis mostrar pra vocês como é que faz. E eu poderia ter perdido. E aí eu aumentaria meu loss dia para 500 e pouco, não 180. Olha aqui o stop, ó, já liquidez aqui dando condição pro preço vir pegar, ó. Já tô com 150 positivo, se ele for lá, ele vai me tirar. Fábio, tu não tem condição de entrar vendido na volta? Tenho. Tenho condição de entrar vendido na volta. Ó o lote lá, ó. Se ele bater aqui no sem família, eu faço ele vendido. Vai buscar o lote lá. Eu vou até para fazer mais justo, para ser mais justo. Aí ele vai dar um rompimento falso em cima desse micro topinho aqui. Se ele fechar assim, eu saio da posição aqui. Pelo menos eu fico no positivo. Por quê? Que é um rompimento falso em cima desse aqui. Então eu tenho que estar sempre me protegendo e atacando. Ele tem que vir aqui em cima. Tá? Ele não pode fechar abaixo aqui. Ele não pode romper essa mínima. Então eu tenho sempre que estar na frente do mercado. Perceba que a compra colocou mais lote aqui, fez esse pavio. Se a compra estiver realmente dominando, ela vai lá, ó. Ela vai estopar quem vendeu aqui nessa vela. O preço acelera um pouquinho e vai no alvo. Por isso é tão complexo, galera. Prestem atenção. Pegamos o stop, tirou no zero na primeira, na segunda, na terceira. Na quarta deu stop, quinta deu stop, sexta deu stop. Ele ainda está no rompimento falso. Mas o lote não saiu daqui, sinal de que ele pode vir pegar. E aí é acreditar na operação. Eu teria que sair aqui da operação. Por quê? Porque o rompimento falso aqui ainda está válido. Ele possa fazer um recuo maior. Ó. Mas os pavis denunciam que a compra vai levar lá. Aqui está a briga.
Percebam que o lote não foi tirado aqui. Quem está vendendo aqui é desfazendo de posição. Ou seja, está comprado desde lá de baixo, tem que vir entregar a posição aqui. Então ele vai comprar mais para poder chegar aqui, ó. Quando ele chegar aí, ele desmonta a posição. Perceba que ele ativou o rompimento falso aqui da galera. Ele pode até vir no bola, pode até vir tirar a gente aqui no 82, mas é um risco que eu tenho que correr. Por quê? Porque eu acredito que ele vem aqui em cima para poder tirar pessoal que vendeu aqui, ó. A capacidade, um conselho que eu dou aos novatos, a capacidade de pegar loss é que faz você ir para frente. Por que que as pessoas que têm dinheiro fazem dinheiro? Princípio básico, elas conseguem operar com um nível de risco menor do capital total. Então elas entram com a mão pequena em relação ao capital que exige. Então se os amigos têm R$2.000 e querem entrar com 20 lotes, fica complicado. A conta não vai fechar. Ele rompeu o fundo, não evoluiu, ele tem que testar topo. Ele tem que vir aqui, ó. Ah, Fábio, mas aí não é um rompimento falso. Eu posso até sair aqui, ó. Mas perceba que o lote ainda não saiu, ó. A liquidez ainda não saiu. Ele aciona o rompimento falso e ele vem buscar o lote aqui. Ele fazendo liquidez, ele bota a galera na venda e estopa na compra. Bota na venda e estopa na compra. Eu só consegui reverter aqui para compra. Por quê? Porque eu vi que o preço se movimentou agudamente para cima e fez um movimento de A, B, C, D. O D tentou romper B, que por sua vez perdeu a máxima no candle seguinte, vou lá. Mas ele pode vir ainda desmontar o movimento. Mas percebam, a ordem não saiu de lá. Ele não topou no sem família. Tem liquidez para ser despejada aqui. Ele pode pegar força de compra aqui, porque está muito sobrevendido. Sobrecomprado. O certo é que a venda empurre. Só que eu tenho que falar para vocês que não saiu o lote daqui, sinal de que o preço tende a vir buscar. Então, viu o lote aqui, tem uma configuração própria que eu uso, depois eu vou mostrar. A tranquilidade que se faz com a questão, principalmente da leitura que se faz, propicia que a tomada de decisão seja rápida. E isso é que muita gente demora... não consegue entender e acaba saindo do mercado antes de aprender. Por quê? Pegou uma lapada, 2 lapadas, 3 lapadas, 4 lapadas. Ah, isso aí eu só entro para perder. Por isso é importante fazer um volume financeiro grande. Bota-se... Eu entrei quando eu comecei com 15 mil. Então quando eu opero na conta real, eu opero com 15 mil. Por quê? Só que eu opero com 3 contratos, 3 contratos, 3 contratos. Que o meu stop é R$60. Não vai me machucar. E aí eu tento uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não deu. Aí eu chamo, escolho um ponto adequado, faço uma leitura crítica, sem muito risco, e tomo num ponto certo. Aí eu entro com um pouquinho mais de mão, corrijo o loss e saio fora do mercado, porque hoje não é meu dia. Eu vou reduzir a mão aqui em 4 contratos.
Deixa eu ver aqui. A compra está se demonstrando forte, ela vem buscar lote. Ela tem que dar uma porrada aqui agora, ó. Tiraram o lote aqui, o spoofing. Ele tinha que vir agora e dar uma porrada forte. 5 minutos. Numa tendência de alta, não tem nem topos e fundos. Existe um negócio chamado longe da média, volta na média. O preço teria que ter voltado aqui, só que o preço não voltou. O que ele fez? Ele está lateralizando para chamar a média. Ele está travado aí por causa das médias do 10 minutos, percebam? Eu vou reduzir a mão aí. Tô comprado, vou reduzir em 20 pontos. E aí com isso eu fico só com uma. Já tenho a certeza de um positivo. Se ele for lá no alvo, ele me entrega uma besteirinha. Pelo menos eu não saio no zero absoluto. Eu quero que vocês entendam, não se está ganhando, se está perdendo. Isso é uma consequência. É a forma com que se pensa, é como se joga o jogo. Se vocês ficarem de olho só no dinheiro, vocês não vão aprender. Então a forma como se joga, por que eu mudei de opinião, por que eu não mudei, por que esse preço está fazendo isso, por que ele está fazendo aquilo, ou por que ele não evoluiu. Aí é uma área de venda, eu teria que estar vendido. Mas eu comprei porque ele deu um sinal aqui de ABCD. Ou seja, de reversão. Não entregou o resultado. Tem liquidez aqui para cima. Ele demonstra que vem aqui. Eu prefiro ser conservador nessa hora. Baixo minha exposição. Fico comprado com um apenas. Se ele voltar, ele me deixa no positivo ainda. E se ele voltar lá em cima, ele pega a minha parcial junto com a liquidez do mercado. E aí é onde eu pago para ver. Porque é o sem família. Era alvo. Mas isso aqui é região de venda. Galera, venham aprender. Pega 2025, tira 1 hora pro final de semana, 2 horas, 3 horas que seja. Se você tá desempregado, fala comigo no direct, chama aí no direct, Fábio Menezes .oficial, que aí a gente vai marcar uma aula, bota sala ao vivo. Bota para você aprender uma outra profissão. Isso aqui é uma profissão. E como é uma profissão de risco que envolve dinheiro. E é a profissão mais difícil do mercado. Por quê? Porque você está lutando contra bancos. Do lado de lá tem institucionais com poder de compra e de venda muito grande. Você tem que saber. Emocional, financeiro, modelo operacional. Se você construir esses 3, você tem chance. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Vai ficar um pouco extenso o vídeo. Eu tenho outros deveres para fazer. Eu vou deixar as ordens na tela. Mas via de regra fica aí o ensinamento para vocês, tá? Eu convido vocês a participarem do canal. Curte, compartilha. Chama a gente aí no Instagram. Acompanha a gente nas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Um abraço.